Olá a todos! Então vamos hoje a mais um vídeo sobre os símbolos sabeus. Lembrando que estamos no signo de Áries e hoje eu vou falar sobre o grau 6 de Áries. Se você tem algum planeta no grau 6 de Áries ou então alguma cúspide ou alguma linha de casa no grau 6 de Áries, então esse simbolismo tem a ver com esse grau e com essa parte do seu mapa. Lembrando que a interpretação, ela é uma interpretação simbólica, né, de um símbolo. Os símbolos sabeus, eles fazem parte da astrologia simbólica e cada um interpreta de um jeito. Eu vou dar a minha interpretação e vou ler na íntegra também para vocês. O grau 6 de Áries tem duas interpretações como todos os outros graus, né? E eu dou sempre a minha interpretação para o símbolo da primeira passagem e leio a segunda. Então, tente adaptar a característica do planeta que você tem aí no grau 6 de Áries ou da casa, tá bom? Então vamos lá, na íntegra. Na montanha, tendo seguido um caminho em curvas e abrupto, um homem a cavalo, na borda de um talude, olha altivamente em torno dele. A seus pés, no fundo do vale, trabalhadores se atarefam. Então é uma montanha, né? Que dá a entender uma subida. Um cavaleiro, ou seja, um homem a cavalo, né? Ele seguiu um caminho, quer dizer, até chegar onde ele estava, ele seguiu um caminho abrupto e cheio de curvas, né? O caminho tinha curvas e era um caminho difícil, abrupto, difícil. E ele estava na borda de um talude. Talude é como se fosse um terreno em declive, né? Então ele estava no alto, ele subiu, é uma montanha, e para confirmar que tem certa altura, é que tem a questão do talude. Ele está na borda de um talude, ou seja, de uma rampa de descida. E lá de cima ele olha, ele está a cavalo, né? Um homem a cavalo. Ele olha altivamente em torno dele. Então, altivamente, ele olha com ar de superioridade, altivamente, em torno dele, né? Em torno dele. A seus pés, porque é embaixo, né? Ele está a cavalo, é embaixo. Ao fundo do vale, lá no fundo do vale, então ele subiu a montanha, um caminho de curvas abrupto, e ele está a cavalo. E ele olha altivamente, né, do alto do cavalo e do talude, onde ele se encontra, né, daquela como se fosse uma rampa, e ele olha em torno dele, né, ao fundo do vale, ou seja, lá embaixo, né, homens, quer dizer, trabalhadores que se atarefam, homens, trabalhadores, né, pessoas, trabalhadores que se atarefam. Então, os trabalhadores, eles estavam em plena tarefa, e esse homem, ele seguiu um caminho abrupto, ele subiu a montanha, e o caminho foi difícil. Então, o que dá a entender aqui, ou pelo menos com a minha interpretação, e você, claro, tem toda a liberdade para colocar a sua, é que esse homem seguiu esse caminho de curvas e abrupto, ou seja, ele lutou para chegar onde ele chegou. Ele lutou para alcançar o status em que hoje ele se encontra, porque ele olha altivamente ao redor dele. Ele é um homem a cavalo, ele é um cavaleiro, e ele olha ao redor dele homens que se atarefam. Então ele está numa condição de quem trilhou um caminho difícil e alcançou o que ele queria alcançar. Ele olha altivamente, né? Fez questão de mostrar aqui na passagem que o olhar do homem é altivo. O homem é altivo, né? Ele tem um olhar altivo sobre os trabalhadores ali que estão lá no fundo do vale trabalhando. Então dá a entender que é uma pessoa em que se esforça, é uma pessoa que se arrisca muitas vezes, o caminho é abrupto, é cheio de curvas, é difícil, é uma pessoa que se esforça para subir, é uma pessoa ambiciosa, e que ele reconhece o posto em que ele está, ele olha altivamente homens, né, trabalhadores que se atarefam. Então, ele está querendo mostrar em que esse homem alcançou um determinado ponto, onde ele conquistou, ele alcançou um determinado ponto por esforço, né? E agora ele vê o esforço de outras pessoas.
Então, mas ele olha altivamente, ele chegou num ponto em que pelo menos ao meu entender, ele alcançou uma meta, ou ele alcançou uma hierarquia. Por essa passagem do olhar altivamente, me deu a impressão de que ele alcançou um ponto em que os trabalhadores que se atarefam ainda não alcançaram. Essa ideia do em cima e embaixo. Né? Não acredito que esteja falando de superioridade e inferioridade, não é isso. Esse homem também trilhou caminhos, esse homem também trabalhou, se esforçou, mas ali me parece que está mostrando em que alguém que conquistou e que está orgulhoso de ter conquistado e agora observa os trabalhadores, ou seja, pessoas em que ainda não conquistaram de alguma forma. Eu entendo a passagem dessa forma. Se você compreender de outra, tudo bem, tente adaptar aí ao planeta que você tem, porque indica uma característica de um esforço e uma característica de um orgulho por ter alcançado certa posição e uma pessoa esforçada, e seja lá caso em que você tenha esse grau, indica em que o esforço é necessário e que você tende a ter orgulho se você alcançar na casa em questão onde você tem o grau 6 de Áries, você terá orgulho ao alcançar aí essa posição, ou se é que já não tem, né? Então eu entendo do grau 6 de Áries essa mensagem de que com o esforço a gente alcança e a gente se sente orgulhoso daquilo que a gente faz, e a gente pode comparar a nossa situação de antes com a nossa situação de agora, mas com certo orgulho, com uma certa dose de orgulho. E agora eu vou falar da segunda passagem, porém sem interpretá-la. Um rei, coroa na cabeça, segurando com a mão direita uma esfera e com a esquerda um cetro. Então, um rei, coroa na cabeça, né? Alguém que tem uma certa hierarquia aqui nesse caso, né? E ele segura com a mão direita, a mão dominante, uma esfera, né? Que representa o mundo, que representa todos, né? Que representa a totalidade das coisas, e com a mão esquerda um cetro, que é o quê? Símbolo de poder e de autoridade. Então, né? Talvez possamos relacionar, eu não pensei sobre, mas talvez possamos relacionar a esfera ao restante do mundo, né? Aos trabalhadores, quem sabe, né? Ao mundo, a tudo que existe no mundo. E o cetro no qual esse rei segura é o símbolo da autoridade que ele conquistou. Então, o próximo vídeo dessa série é o grau 7 de Áries. Espero que você tenha compreendido e, é claro, tirado as suas próprias conclusões do símbolo, porque o símbolo ele não se compreende, ele se sente. E esse foi o meu sentimento a respeito do grau 6 de Áries. Um abraço a todos.